se adequar aí, né, e está rodando em caráter especial, digamos assim, em algumas linhas da zona rural. E Juliana Santos está de volta para conversar com a gente sobre essa situação, porque em uma dessas localidades, Juliana deu um pulinho nesse fim de semana, né, Juliana? O que foi que você encontrou que justificaria aí esse percurso parcial, digamos assim, da empresa que faz a linha? Muito buraco, Renata. Foi isso que a gente encontrou quando a gente passou, né, com a nossa equipe nesse final de semana na região ali que vai, né, na via que vai para a Posse, né? Passou o Alto do Moura, passou o residencial Luiz Bezerra Torres. Existe uma estrada, né, rural, uma estrada de terra que vai em direção à Posse, onde moram várias pessoas por lá. A gente tem relatado aqui constantemente, né, todos os dias, basicamente, no Manhã Cidade, a gente tem acompanhado reclamação dos ouvintes sobre as estradas rurais, até as nossas ruas calçadas também, da quantidade de buracos que a gente tem encontrado em Caruaru. Em relação às estradas rurais, né, a gente acompanhou esse comunicado da empresa Coletivo, né, que algumas linhas de ônibus seriam começariam a operar de forma mais, não suspender, né, mas elas iriam aí em caráter de as linhas seriam por causa das estradas, né? A gente reforça, devido à condição das estradas esburacadas nessas linhas, elas iriam operar de forma mais parcial, digamos assim, né? Em vez dos ônibus passarem ali com a frequência que passariam todos os dias, né, nos horários de costume, essas linhas iriam passar de forma mais parcial. Isso aconteceria, né, nas linhas de Lagoa do Paulista, Taquara de São Pedro, Murici e Luiz Bezerra Torres, que é o trecho que vai para a Posse. A gente deu um pulinho lá nesse fim de semana. Vamos acompanhar para a gente ver um pouquinho da situação que está aquela estrada. Quem está na Experiência Rádio Cidade está acompanhando um pouco da situação que está aqui a estrada para quem vai em direção à Posse, né, vindo sentido Alto do Moura, passando pelo residencial Luiz Bezerra Torres. Para quem vai para a Posse, está acompanhando aí na Experiência Rádio Cidade a dificuldade que os moradores, que os veículos aqui encontram para passar por essa via. Quem está acompanhando também com imagens aqui a nossa reportagem, está vendo a passagem de um ônibus que faz a linha Luiz Bezerra Torres, né, e que vai em direção à Posse. A dificuldade que esse motorista está tendo, né, para manobrar esse ônibus nesses buracos. A gente está encontrando aqui uma pista um pouco mais seca, né? A estrada está um pouco mais seca porque o dia hoje está um pouco mais ensolarado, porém ainda com bastante lama. Você que está na Experiência Rádio Cidade está vendo, né? Vem vindo um veículo do residencial Luiz Bezerra Torres. Ele vem passando por um dos maiores buracos que a gente encontrou nessa estrada, né? Enquanto a gente fez esse percurso, olha a dificuldade de passar nesse ambiente devido à quantidade de buracos, e buracos grandes, viu? A gente encontra aqui dezenas de situações complicadas, porque tem alguns buracos que são menores, mas tem buracos muito grandes, que acumulam um grande nível de água, de lama. A gente vendo aqui a estrada um pouco mais seca, né, devido ao dia mais ensolarado, a gente ainda consegue ver um pouquinho mais os buracos. Agora imagine, quando está chovendo, que aqui é só lama, né, já que é uma estrada que não tem asfalto. Imagine a dificuldade que é você passar por aqui com lama. É muito complicado para quem mora nessa região, para quem utiliza a linha de ônibus, é uma situação bem difícil. A gente conversou, né, apurando aqui, conversando com alguns moradores, alguns disseram para a gente que já faziam mais de 2 anos que não passavam um trabalho de recapeamento, né, nessa via, de manutenção dessa estrada rural, que as máquinas não passam por aqui já há bastante tempo, que tem dificultado muito a passagem, né, de veículos e de moradores por essa região. Essa é a situação de quem vem, né, do Alto do Moura, está indo em direção à Posse, ou quem vem da Posse está indo em direção ao Alto do Moura, precisa passar por essa via, é a única via de acesso para ir, que liga os dois locais. Então é uma situação bem complicada para quem precisa, né, fazer esse percurso todos os dias.
A gente viu aí, né, um pouquinho da situação que está a estrada rural que liga, né, o Alto do Moura, o residencial Luiz Bezerra Torres, à Poços, né, como quem está na experiência Rádio Cidade está acompanhando, viu no vídeo, né, conseguiu assistir, a estrada estava, né, de certa forma um pouco mais seca porque foi um dia mais ensolarado, então você conseguia ainda visualizar os buracos, mas para quem precisa passar, por exemplo, em dias com muita chuva, com muita lama, a situação ali fica bem pior. A gente procurou a secretaria, né, a Prefeitura de Caruaru, para trazer uma nota para a gente, né, algumas orientações de quando um trabalho de recapeamento daquela estrada pode ser feito, aí para facilitar um pouco a vida dos moradores. Dali a gente está aguardando esse posicionamento da Prefeitura de Caruaru. Renata. Obrigada, Juliana, pelas informações, né?